9 horas, 7 horas, 6 horas, meio-dia, 2 da tarde, 3 da manhã, não importa. Vem com a gente, vem pro Carecas de Saber. Bom, turma, aquela situação que eu falei para vocês agora, de colocarmos dois fios em paralelo, começando com a ideia da geração do campo magnético, o interessante é que nós ligamos aqui uma bateria. Aqui, ó, esse polo da bateria é carregado de elétrons, tem elétrons em excesso, por isso que ele é negativo, e aqui é a falta de elétrons, por isso positivo. Então os elétrons vão caminhar no sentido de preencher o espaço vazio, né? Que é aqui. Então o sentido do elétron é para cá, então o sentido convencional é para a direita. Então, pegando esse fio que está passando corrente elétrica, eu peguei esse fio e coloquei ele aqui, ó, na vertical, para você ver. Então, agora a regra da mão direita é que esse fio gera campo magnético e vai agir sobre o outro fio, causando repulsão ou atração, dependendo do sentido da corrente. Então, na regra agora da mão direita, o dedão é a corrente. E os 4 dedos daqui que eu estou fazendo, ó, o campo magnético gerado em torno do fio é entrando no papel. Então, esse fio, ele gera aqui um campo magnético entrando. E aqui, desse lado, o campo magnético saindo do papel. Saindo do papel. Muito bem. Certo? Se nós colocarmos agora um outro fio em paralelo, o que vai acontecer? Então, eu vou colocar aqui um fio em paralelo e corrente no mesmo sentido. Certo? Ó. Então aqui é uma outra fiação e corrente no mesmo sentido também. Liguei uma bateria, mesma coisa aqui desse fio rosa aqui. Tá? Nós sabemos que esse fio, né, esse fio da direita, gera um campo magnético no fio rosa saindo do papel. Enquanto que o fio rosa gera um campo magnético entrando no fio. Então, aqui eu vou desenhar a ação deste fio A na fiação B é um campo magnético entrando no fio. Então é assim. Tá? E aqui eu posso até escrever que é um campo magnético de A em B. Tá? Do fio A no fio B. Aqui, vamos apagar esse aqui, só para a gente pensar separadamente na situação agora, que é, qual é a ação do fio B no fio A? Então, a corrente para cá, o campo saindo, né? Então, aqui nós temos um campo saindo, criado pelo B em A. Então, esse campo é de B em A. Então, turma, ó, regra da mão direita. Esse fio rosa, que a corrente está para cá, o campo magnético entrando no fio B. Então, esse B é do fio A em B. A regra da mão direita para o fio B é o campo magnético saindo, ó, aqui do papel, vindo para cá. Então vamos lá. Regra da mão esquerda. A corrente, né, convencional, o campo magnético para cá, força magnética para cá. Então é força magnética vem para a direita. Então essa força magnética é a força de B em A. Tá? Agora a regra da mão esquerda para o fio B. Ó, corrente, o B entrando, força magnética para cá. Então nós temos que a força de A em B e a força de B em A, então quando são os sentidos opostos, você está vendo que existe aqui o quê? Uma atração entre os dois fios. Então nós temos uma atração. No sentido, quando as duas correntes têm o mesmo sentido. Vamos ver o que acontece quando as correntes tiverem sentidos contrários?
Então eu vou apagar esse aqui e vou colocar agora a corrente do rosa descendo, tá? Então, a corrente agora para o rosinha vai estar descendo. Vamos ver o que vai acontecer com as forças magnéticas? Turma, e agora? Como é que eu sei se vai ter atração ou repulsão? Então vamos lá. O fio A, ele gera corrente para cá. Então o campo magnético em B, gerado pelo fio A, é saindo do papel. Então eu vou desenhar um ponto aqui. Saindo do papel. Então este campo é de A em B. É do A agindo no B, saindo do papel. Agora, o campo gerado do B no A também é saindo, ó. Regra da mão direita agora, ó. Para cá. Então também é saindo do papel, né? Então aqui é um campo magnético gerado de B para o A saindo. Então mais uma vez, ó. O I para cá no B saindo. O I para cá saindo. Agora a regra da mão esquerda para saber da força, tá? Então a corrente para cá, ó, o B saindo, ó, corrente para baixo, regra da mão esquerda. O dedo do meio para baixo, o I, o furabolo apontando para mim, porque o B está vindo em minha direção, e a força magnética é para lá. Então você vai ver que aqui nós teremos força de repulsão. E essa força é do B no A. Tá? Agora, ó, regra da mão esquerda. O I para cá. O B saindo. Peraí. Opa, calma. O B para cá, que eu tive que entortar o dedo diferente. Ó, o B entrando, tá? Desculpa, o B saindo, né? O B saindo para cá. O D... Nossa, tá entortado. O B saindo, ó. O dedo do meio para cima. A força é para lá, tá? Então, a força magnética para cá. Vou desenhar aqui. Então, esse daqui já foi mais difícil para eu fazer o movimento do dedo, né? De A em B. Então, eu vou fazer de novo para você ver, ó. O B está saindo do papel, ó. O I, o dedo do meio está apontado para cima, ó. O dedo do meio está apontado para cima e o campo para cá, ó. Então, eu tenho que fazer assim, né? Tá vendo? Ó, o dedo do meio para cima e a força magnética é para lá. Então, nós estamos tendo aqui, nesse processo, um processo da repulsão. Então, que você saiba que se os sentidos das correntes forem contrários, nós teremos repulsão. Agora, nós vamos calcular a força e vamos calcular as fórmulas desses campos, como é que é o cálculo envolvendo esse assunto. Turma, então já tendo visto que o corrente num fio gera campo magnético, então eu quero te perguntar, qual é o campo magnético gerado nesse ponto P nas proximidades desse fio? Vamos usar a lei de Biot-Savart. Então é assim. O campo magnético gerado num fio, gerado num determinado ponto, né? Quer dizer, esse campo magnético no ponto P gerado pelo fio, porque o campo quem gera, né? A corrente num fio gera campo magnético, ele depende diretamente da corrente. Quanto maior for a corrente no fio, maior vai ser o campo gerado. Só lembrando que pela regra da mão direita, a corrente para cima na linha do dedão, no sentido do dedão, e o campo entrando. Então nesse ponto B, nós temos um campo magnético entrando no ponto B, perpendicular ao plano desta lousa. Tá? Então o campo magnético, regra da mão direita, entrando. Quanto maior a distância, menor é o campo magnético. Né? Quanto maior a distância, menor o campo magnético. Eu vou me aproximando do fio, o campo vai ficando mais forte. Eu vou me afastando do fio, ele vai ficando mais fraquinho.
Então é assim, menor a distância, maior o campo, então inversamente proporcional. Se você pegar aqui a distribuição do campo no movimento circular, no comprimento da circunferência, você vai lembrar que o denominador vai ser 2π vezes o raio, né? Na verdade, nós temos aqui essa situação aqui, em torno do fio, o mesmo campo magnético ao longo da circunferência, né? A circunferência 2πr, então nós colocamos 2πd. Depende da permeabilidade magnética do meio. Então isso daqui é uma constante do meio. Constante do meio em que o fio está imerso, que é chamado de permeabilidade magnética do meio, tá? Quer dizer, quanto que esse meio permite a transmissão do campo magnético. Então, μI sobre 2πd. Agora nós vamos fazer um exercício, por exemplo, envolvendo o campo magnético, grandeza vetorial e soma vetorial, porque o campo magnético é uma grandeza vetorial. Vamos ver dois fios agindo num determinado ponto. Qual é o campo de influência? Como é que eu meço esse campo resultante? Usando essa forma. Turma, agora nós temos o seguinte, ó. Tem um fio aqui, perpendicular ao plano da lousa, e a corrente entrando. Vamos chamar aqui de fio A. E um outro fio aqui, que é o fio B, também perpendicular ao plano da lousa. Corrente também entrando. Vamos chamar de IB e aqui IA. Vamos considerar aqui uma corrente de 8 amperes. E aqui uma corrente de 10 amperes. Tá? Eu quero saber, neste ponto aqui, qual é o campo magnético resultante nesse ponto pela ação dos dois fios. Ou melhor, não dos dois fios necessariamente, mas da corrente nos dois fios. Então eu vou colocar aqui um ângulo de 90 graus, né? Essa distância, vamos colocar aqui 20 centímetros. E aqui a distância de 10 centímetros. E neste ponto P, eu quero saber qual é o campo magnético resultante. Então ele pede qual é o B no ponto P. Qual é o campo magnético resultante nesse ponto P? Bom, primeira coisa, né, vamos utilizar a permeabilidade magnética do meio, que eu considero como um μ0. No sistema desse meio, como sendo, eu vou copiar aqui, 4π vezes 10 a menos 7 unidades do sistema internacional. Tá? Que é Tesla metro por ampere. Então, a unidade dessa constante é meio esquisitinha, mas nós vamos usar 4π 10 a menos 7. Claro, o aluno não é obrigado a decorar isso, tanto é que foi dado aqui num problema, né? Então, pela regra da mão direita, a corrente está entrando na lousa. Se a corrente está entrando na lousa, veja bem, o campo magnético gerado pelo fio B no ponto P é para cá, sempre perpendicular aqui ao raio, né? Então, eu vou desenhar aqui o campo magnético, ó, perpendicular aqui ao raio. Esse então vai ser o B. Vamos por BB. O BB, tá? Olha lá, regra da mão direita. Entrando para cá. Aqui é a mesma coisa, ó. Corrente entrando, ó, corrente entrando, campo magnético para cá. Então, esse é o campo magnético gerado pela
pelo fio A, ó. Então a corrente entrando, vamos colocar aqui campo magnético A, BA. Aqui nós temos a formação de um ângulo reto, né? Pela soma vetorial, vou fazer aqui a soma vetorial para vocês entenderem melhor. Ó, o BB está para cá e o BA para cá. E eles formam um ângulo de 90, né, entre eles. Então, BA. Aqui um ângulo reto. Regra do paralelogramo, vou traçar uma paralela ao B e vou traçar uma paralela ao A. Pronto. Esse é o campo resultante que eu chamei ali de BP. Então, o campo magnético resultante, BP está para cá. Soma vetorial. Beleza, agora vamos para os cálculos individuais para depois a gente fazer a soma vetorial, que eu praticamente vou utilizar o módulo, vou utilizar o teorema de Pitágoras. Nós vamos pegar aqui um triângulo retângulo e aplicar o teorema de Pitágoras para achar o BP. Mas antes de mais nada, eu preciso do BB, que é μ0i, no caso a corrente pelo fio B, sobre 2πd, que é a distância até o ponto P. Então eu tenho μ0, e aí eu escrevo 4π vezes 10 a menos 7 Tesla metro por ampere. A corrente IB, então o BB que eu estou calculando, o IB é 8 amperes, sobre 2π vezes a distância, que tem que transformar para metro, 0,20. Então aqui, 0,2, tá? O 2π divide 4π, então o resultado é 2, né? 2 dividido por 0,2 dá 0,1. Então nós temos 8 dividido por 0,1, que é 80. Então daqui eu tiro 80. 80 vezes 10 a menos 7. Então eu vou deixar assim, 80 vezes 10 a menos 7 Tesla. Tá? Agora vamos para o BA. Então o BA, vou usar a fórmula, vamos separar aqui. Então cheguei nessa resposta que é o BB. Tá? Vamos só conferir as contas. 4π sobre 2π é 2. 2 sobre 0,2 dá 0,1 no denominador. 8 sobre 0,1 é 80. 80 vezes 10 a menos 7. Muito bem. Agora o BA. O BA vai ficar 4π vezes 10 a menos 7, que é a permeabilidade magnética do meio. A corrente A é de 10 amperes. 2π e a distância 10 centímetros, que é 0,1 metro. Então eu simplifico aqui. 2, 10 dividido por 0,1 é 100. E aí a gente tem 200 vezes 10 a menos 7. Então o BA é igual a 200 vezes 10 a menos 7 Tesla. O que eu preciso fazer agora? Preciso aplicar o Pitágoras e achar o campo resultante. Ok? Então vamos conferir a conta. 10 dividido por 0,1 dá 100. 4π por 2π dá 2. 2 vezes 100, 200 vezes 10 a menos 7. Agora eu vou aplicar o teorema de Pitágoras aqui. Vou apagar essa parte, tá? Então, só vou apagar essa parte da esquerda aqui. Então, turma, para eu achar o BP, o campo magnético resultante, eu vou pegar aqui 80 vezes 10 a menos 7 Tesla,
que esse vetor é o mesmo desse, né, o BB. E aqui eu vou utilizar os 200, né? Então eu vou pôr o BA para cá. Eu vou escrever aqui. (200) vezes 10 a menos 7. Você pode usar o teorema de Pitágoras achando essa resultante, vamos chamar de R, resultante, fica mais fácil na equação. Então, hipotenusa é o lado oposto ao ângulo de 90 graus, então hipotenusa ao quadrado é a soma. Eu posso deixar o 10 a menos 7 e colocar no final, tá? Então vai ficar hipotenusa ao quadrado é a soma dos quadrados dos catetos. Então eu faço simplesmente 80 ao quadrado. Então 200 ao quadrado, e aqui esse R você faz vezes 10 a menos 7 no final, porque é tudo, pode multiplicar no final, mesma coisa, tá? Então vai ficar 200 ao quadrado é 4, como tinham 2 zeros, agora são 4 zeros, então 40.000. Mais 80 ao quadrado, 8 vezes 8, 64, com 2 zeros. Então, 64 com 2 zeros, 6.400. Certo? Então, 40.000 mais 6.400. Então, eu vou somar aqui. Vou tirar a raiz quadrada agora de 46.400. Então, eu vou apagar. Enquanto eu apago aqui, você vai tirando a raiz quadrada de 46.400, tá? Turma, então, eu cheguei no R ao quadrado, que é a hipotenusa ao quadrado. Soma dos quadrados dos catetos, 46.400. Aí nós temos que fatorar o 46.400 para eu poder tirar a raiz quadrada, né? Lembrando que aqui, então, é o resultado do campo magnético no ponto P. Então, a raiz quadrada, o que eu fatoro? 46.400 por 2 dá 23.200, por 2, 11.600, por 2, 5.800, por 2, 2.900, por 2, 1.450, por 2, 725. Aí por 3 não dá, porque aqui dá 7 mais 7, 14. 14 não é divisível por 3. Então vai por 5, porque ele é terminado em 5. Deu 145. E 29, que é um número primo. Então por 29 dá 1. Então eu tenho aqui, ó, que o BP vai ficar raiz quadrada de 1, 2, 3, 4, 5, 6. 2 elevado à sexta. 5 elevado ao quadrado. 5 elevado ao quadrado. Vezes 29. Tá? Então aqui nós temos 2 elevado à sexta, raiz quadrada, 2 à terceira. Certo? 5 ao quadrado, raiz quadrada é 5. Raiz quadrada de 29. Né? Então, continuando, o campo magnético resultante no ponto P vai ser 5 vezes 8, 40 raiz de 29. 40 raiz de 29 Tesla. Tá? Então essa seria a resposta desse exercício. Shambhala E. Terminamos. Opa, calma, faltou um negócio. Terminou nada, é o 10 a menos 7, né? Turma, então para terminar, o campo magnético no ponto P vai ficar 5 vezes 8, 40, né? Não esqueça do 10 a menos 7. Então ficou 40 vezes 10 a menos 7, raiz quadrada de 29, Tesla. Tá? Então, se quiser colocar depois aproximadamente raiz quadrada de 25, não tem problema. Então, mas eu vou deixar 40 vezes 10 a menos 7, raiz de 29 Tesla. Ou, na forma 4, lembre-se que se eu coloco 4, aqui é mesmo 40, é 4 vezes 10 a primeira, né? Então vai ficar 4 vezes 10 a menos 6, raiz de 29 Tesla, tá?
É isso aí.